Devemos assimilar o mundo que aprendemos pela vista estada na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível. E não te enganarás sobre minha esperança, já que deseja conhecê-la. Esse é um fragmento da Alegoria da Caverna que pode ser encontrado no texto de A República, escrito por Platão, e que nos conta a conversa entre Sócrates e Glauco. Eu creio que essa foi uma das inspirações para os roteiristas deste episódio, fazendo a correlação entre Sucal, a sua percepção do mundo e o seu medo de sair para o lado de fora, para o mundo exterior, para o outsider. Este é o canal Nerd Trek, o canal do fã-clube dos Star Treks. E queremos dar a vocês as boas-vindas à análise do 13º e último episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, cujo título é Minha Esperança é Você, Parte 2. That Hope is You, Parte 2. Mas antes queremos convidar vocês a deixarem aqui o seu like, o seu comentário e nos procurar nas redes sociais. Será um prazer tê-lo interagindo conosco de maneira respeitosa e divertida. Sem mais delongas, quero ouvir a vocês. Murilo, Mark, César e Engler, quais são as primeiras impressões que vocês têm sobre o episódio? Obrigado, Valmir. Olá a todos. E esse foi um incrível episódio final de temporada. Tão incrível que pareceu mais um final de série. Tivemos muita emoção, aventura, drama, comédia, suspense. Impressionante final, como é impressionante toda a saga de Star Trek. Completamos essa temporada como se fosse um único episódio. E podemos analisar ela agora totalmente como se fosse um episódio só. Nesse episódio, nós vimos a chegada da Discovery no futuro. Vimos que o futuro não estava muito bem das pernas por causa de um evento. Corremos atrás desse evento, episódio por episódio, parte por parte do episódio. E chegamos à conclusão e à solução do problema. É claro que tivemos percalços no caminho, tivemos um inimigo bem difícil de lidar, mas resolvemos tudo. A interpretação de Doug Jones foi um ponto fora da curva nesse episódio. Numa interpretação magnífica, mostrou porque ele é um dos melhores, se não o melhor ator que está trabalhando em Discovery. Também deu para dar uma olhada em Caminar, e deu vontade até de dar uma passeada por aquela cidade. Outra coisa que eu estou vendo é que os roteiristas estão dando um jeitinho de trazer o Grey de volta, já que ele consegue existir na forma física por um tempo na holosimulação. Dá para imaginar o tipo de computador que foi usado para conseguir identificar uma aparição que somente está na mente da Dira. Esse computador deve ser um co-irmão da Esfera que está nos bancos de dados da Discovery. Mas isso aconteceu dentro do holodeck da nave Kelpiana, que conseguiu identificá-lo e transformá-lo, materializá-lo. Fora daquele holodeck, ele não é visível, mas provavelmente nós veremos na quarta temporada alguma forma em que a Adira consiga fazê-lo visível de uma forma holográfica, simulando talvez o que vimos em Voyager com o Doctor, que a partir de uma determinada temporada tinha um dispositivo holográfico móvel, pessoal, que permitia que ele fosse visualizado em toda a nave e fora dela também. Era um dispositivo do século XXIX que permitia o deslocamento do holograma sem precisar ficar restrito a um ambiente. Nada mais lógico que imaginar que a Adira consiga fazer isso para o Grey no século 32. Espero, na temporada 4, ver o Grey fazendo parte da tripulação visível a todos. A gente já viu isso acontecer com o Catra do Spock, ou o Catra do Surak, em outros seriados. As lembranças de uma pessoa acabam se tornando a própria pessoa. Como um holodeck percebeu isso, bom, os hologramas do século 32 podem estar
ter associado sua forma de trabalho com o dos tradutores universais que analisam padrões cerebrais para poder funcionar. Isso pode ter ajudado na criação do companheiro da Adira. Eu espero que os doutores consigam reproduzir esse efeito, não só com essa pessoa, mas com todas as outras memórias dos trio. Isso por si vai ser uma descoberta impressionante para o próprio povo trio, que acabou de se juntar à federação também. Pontos que ficaram abertos, que não foram muito bem explicados nessa temporada 3. Um deles foi a gata, chamada de Rancor, a gata do Book. Eu achei que essa gata ia acabar se apresentando como uma alienígena, uma transmorfa, algo parecido, e me lembrava muito de Gary Seven, lá na série clássica, que também tinha uma gata e que era um alienígena de forma animal, mas que também tinha uma forma humana, se transformava. Mas fui frustrado nessa, não apareceu nada, esqueceram da gata, inclusive nesse último episódio, vai ficar para a 4ª temporada, talvez, né? Outra coisa foi o presidente. Quem é o presidente da Federação Unida de Planetas do século 32? Eu imaginava que fosse o próprio Almirante Vance, que estivesse escondendo ali que ele era o presidente também. Mas, pelos 2 últimos episódios, me parece que não é ele. Parece que existe um elemento que é o presidente que está escondido, não está sendo revelado, e que, num determinado momento do episódio final, parecia ser o Kovic. Mas, com a reação que o Vance demonstrou durante a batalha dentro do QG da frota, recusando a orientação e a sugestão do Kovic, eu acho que ele é apenas da seção 31 e não é o presidente. A gente já também, nos nossos grupos de WhatsApp, levantou a hipótese de que o presidente fosse um Klingon, né? Um remanescente dos Klingons, dos poucos que restaram, talvez, e que não apareceram no século 32 até agora. Cadê os Klingons? Cadê os Klingons? Mas não ficou revelado, e isso talvez só na 4ª temporada também. O que mais? A queima. A queima, para mim, deveria ter uma solução, uma causa mais elaborada. Não gostei muito da solução que foi apresentada, né? O Su'Kal e o seu grito de desespero e provocando uma interferência no subespaço e toda a queima me lembrou muito do Charlie X, da série clássica, que também tinha poderes extraordinários e apenas com a mente conseguiu inclusive destruir uma nave cargueira que estava nos limites de alcance das comunicações da Enterprise. Você estava bem longe e ele conseguiu destruir apenas com a mente. É um alienígena, é uma espécie, é um indivíduo muito perigoso. Mas talvez só seja perigoso dentro do planeta repleto de dilítio e não em Kaminar. E isso nós vamos ver melhor na temporada 4, onde ele vai crescer, se desenvolver e vai receber a ajuda do Saru. O Saru é capitão da nave, né? Deixou de ser capitão para ir ficar em Kaminar e ajudar o Su'Kal e o seu povo. Eu acho que foi uma solução inteligente e deveria ser assim, dessa forma mesmo. Enquanto isso, a Burnham se tornou capitã. Mas eu acredito que o Su'Kal vai se desenvolver, vai ter algumas dificuldades, vai ter alguns problemas, vamos ter oportunidade de conhecer melhor Kaminar, né? E talvez aventuras para cá, aventuras para lá, o Saru possa retornar para Discovery. E aí acho que ele retorna como capitão. Star Trek Discovery veio crescendo episódio a episódio até chegar nesse ápice do fechamento da temporada. A meu ver, esse é uma representação fiel de como o sentimento de Star Trek é baseado em otimismo, uma visão positiva de um futuro que pode nos vir a acontecer. Muitos prós e contras, provavelmente muita gente vai encontrar nesse episódio. Muita gente que é a favor da Michael Burnham. Muita gente que é contra. Mas ninguém pode dizer que Discovery não é Star Trek. Você previu, você anteviu, você até mesmo teve uma visão disso. E agora ela se concretizou. Num episódio legítimo de sci-fi, com muita aventura, emoção e efeitos especiais. Viram aquele turbo elevador, gente? Demais!
Não estraguem tudo falando sobre o espaço necessário versus o tamanho da Discovery, please. Pode ser que eles tenham pego emprestado alguma tecnologia da TARDIS, desde que mudaram para o futuro, ora bolas. Não sejam desmancha-prazeres. Bem, enfim, continuando. Michael Burnham salvou o Buck, matou a vilã, montou um plano para assaltar a Discovery de volta para a nebulosa Verubim, salvou a Federação, salvou a tripulação da ponte, resgatou Saru, Kuber e Adira, ficou com o Buck and the Table, se tornou capitão da Discovery e agora somente falta limpar a areia do gato, né? Olha. Cara, John McClane deve estar com uma inveja daquelas. O quê? Quem é John McClane? Esqueci que vocês são novos demais. Procurem pelo filme Duro de Matar na internet e vão saber do que é que eu estou falando. E, num momento totalmente Star Trek, Burnham dá uma de Kirk e diz para Alzira: tá, eu sei que o nome dela é outro, mas Alzira é muito mais legal. Então ela diz para Alzira que não acredita em situações invencíveis. Quer um momento mais Kobayashi Maru do que esse, gente? Pois é, e depois de uma luta corpo a corpo, finalmente a Burnham mata a Alzira. Somente não sei de onde é que veio a arma oriana que ela estava levando na mão, já que foi empurrada para aquele lugar estranho lá, totalmente desarmada. Que lugar que era aquele mesmo? Sim, o núcleo de memória, né? Isso. Muito legal, gente. Muito legal. E esse episódio final nos mostrou também que temos um almirante digno da frota no século 32. O almirante Vance não era espião, pelo menos não parece ser espião de nada, e teve um comportamento exemplar comandando o QG da frota na batalha contra os Orianos e defendendo a frota estelar. Eu imaginava até o 19º episódio que ele fosse um espião, ou que a sua chefe de segurança fosse um espião infiltrado no QG da frota. Ainda pode ser, principalmente a chefe de segurança, mas o almirante não. Me parece que ele realmente é um digno almirante da frota estelar. O que é raro em Star Trek, né? Normalmente a gente vê nas séries os almirantes fazendo muita asneira, né? Para não dizer outra coisa. Mas nessa temporada, nessa série, o almirante Vance é excepcional. E em A Esperança é Você, parte 2, o É Você não poderia ser ninguém menos do que a própria Michael Burnham. Ela salva o Book, derrota Oziri, reinicia o núcleo de dobra, tira todos os inimigos da nave, salva a tripulação da ponte e ainda consegue realizar o salto sem os Stamets com a ajuda do nosso cientista. Aliás, o Aurélio já virou meu cientista favorito mais que o Stamets. Aliás, saber que o pessoal de Kodian tem essa capacidade empática com animais veio muito bem a calhar substituindo os Stamets, sendo uma interface natural de navegação com motor de esporos, sendo que não precisa nenhuma alteração genética, que é proibida até onde sabemos, mesmo no século 32. E aí, pessoal, quem diria que o nosso Buck and the Table poderia vir a ser um backup para o Stamets? Pois é, afinal ele é um quediano que pode se conectar empaticamente com plantas e animais. E isso lhe dá uma linha direta com a rede micelial. Tudo bem, vocês podem dizer que a rede micelial está em outra dimensão, tal, mas não sejam estraga-prazeres, gente. Vamos continuar com a história. E quem foi a pessoa que soltou esta bomba? Ninguém menos do que o Aurélio, o gênio cientista da Rede Esmeralda, que trabalhava para a Alzira apenas há 10 minutos atrás. Mas agora, aparentemente, ele foi nomeado para a tripulação da ponte da Discovery. Sabe que em Harry Potter explicam estes tais artifícios com uma tal sala mágica, a sala precisa. Aqui parece que a sala dos roteiristas se encostou em um canto de onde eles não podem sair mais. Pois é. Agora também, por outro lado, acabaram os nossos problemas com o Sporo Drive.
podemos duplicá-los à vontade e encontrar outros seres da mesma espécie do Buck e com as mesmas características. E aí, voilá! Não precisaremos mais do dilithium. Fantástico! O quê? Problema com a rede micelial? Isso é coisa superada, gente. Alguém aí vai dar uma explicação no estilo pode ser que... e pronto, tudo resolvido. Foi fascinante ver que desde a criação de Discovery, a produção não é de episódio para TV, a produção é para cinema. A melhor qualidade de vídeo, a melhor qualidade de filmagem foi gasta para a produção dessa série. E a série está longe de acabar. Eu lembro que quando fizeram o cenário da nave de Tukuvma, aquela nave Klingon, sarcófago, só aquele cenário principal, onde ficava o comando da nave, custou 3 milhões de dólares para construir. Ou seja, os produtores estão levando essa produção muito a sério. Esse episódio também nos mostrou um pouco mais do interior da USS Discovery. Especificamente, os turboelevadores e o espaço entre os turboelevadores. Um espaço imenso, enorme. Parece que a nave é gigantesca com aquele espaço todo. Mas se você pensar bem, nós estamos nessa temporada no século 32. E o domínio do universo quântico talvez seja muito mais real do que é para nós hoje. Nós sabemos que o espaço quântico é muito variável e diferente do que a gente imagina no dia a dia. Um exemplo disso é o seriado Doctor Who, em que o espaço quântico dentro da cabine telefônica é muito maior do que o espaço exterior. Isso também pode acontecer no século 32, nessa Discovery Refit, que foi reformulada para a tecnologia do século 32. E por isso nos parece que o espaço entre os turboelevadores, que nós vimos na batalha que houve dentro da nave, é muito grande, é enorme, mas na verdade não é. É um espaço virtual, um espaço quântico virtual. Mas realmente assusta, porque toda aquela correria, toda aquela briga, aquela perseguição no espaço entre os turboelevadores dava a entender que a nave seria gigantesca, né? Descomunal, inclusive. Mas eu acredito nisso, né? Como bom trekker, eu gosto, como vocês, grande parte de vocês, de pensar o que foi, o que poderia ser dentro de Jornada nas Estrelas. E imagino que esse espaço entre os turboelevadores é um espaço quântico virtual. O que você acha? Diz aí pra gente. Aí, pessoal, eu gostaria de saber como foi que a turma da Chile conseguiu chegar na nacelle, se esta agora é destacada da Discovery. E principalmente porque os seus transportes individuais, aqueles que são agora em seus comunicadores, estão bloqueados, não funcionam. Vai ver que os turboelevadores são interdimensionais. Poxa, não seria o máximo? Quer coisa mais sci-fi que isso? Que explicação sensacional! E também tem outra coisa que me chamou a atenção. A OWO pode prender a respiração por 10 minutos. E por causa disso, ela precisaria de menos oxigênio que os demais. Bom, eu sei que se eu prender a respiração por um tempo, nunca serão uns 10 minutos, mas por um tempo, quando eu voltar a respirar, eu vou respirar mais rápido para compensar o tempo que não respirei. Eu não sou médico para explicar isso, mas eu vou deixar para o médico da nave, com certeza ele pode. E por falar em tripulação, descobrimos um pouquinho mais da vida da OWO. Acho que isso é o que mais falta em Star Trek Discovery, um pouquinho mais de história do pessoal da tripulação da ponte. E aí nós enfrentamos pela última vez, ainda bem, Osaira, uma vilã excepcionalmente manipuladora. E a gente aprendeu que quanto mais manipulador é o vilão, mais discursos ele faz. E nesse ponto, ela falou tanto que deu tempo para Burnham encontrar uma solução e agir rápido. Achei excelente as saídas dela, achei excelente a forma como ela lidou com o problema, mas eu acho que mais
méritos teve a equipe da Ponte. A Tilly, capitã interina, demonstrou que ser capitã interina é possível e demonstrou também uma capacidade de coragem, uma quantidade imensa de coragem que tanto ela quanto seus comandados compartilhavam. A coragem da Ovo Seco e de toda a equipe foi muito comendável. E isso é o que é ser da Frota Estelar. E nós pudemos ver uma manobra oriana de ataque, um pescoção. Vimos a Ozira na Sick Bay fazendo com que o Aurélio desmaiasse, ameaçando inclusive matá-lo. Essa manobra oriana pode ser análoga à pinça neural vulcana, que nós vimos tantas vezes o Spock usar na série clássica, e também a Burnham em Discovery. A manobra é muito simples e consiste na compressão do pescoço da vítima, comprimindo provavelmente as carótidas, no caso dos seres humanos, impedindo o fluxo de sangue do coração para o cérebro e fazendo com que desmaie. É o chamado pescoção oriano, ou como você chamaria essa manobra da Ozira, essa manobra oriana? E não vamos confundir a cor verde dos orianos com o sangue verde dos vulcanos. Eu explico. O sangue verde dos vulcanos se deve ao átomo de cobre, que substitui o ferro nas hemácias da circulação sanguínea, como acontece nos humanos com o átomo de ferro, fazendo com que o sangue seja vermelho. O átomo de cobre deixa a coloração do sangue vulcano esverdeada, mas é só isso. Ambos os sistemas circulatórios dessas duas espécies transportam oxigênio para os órgãos. E por isso que os vulcanos não são esverdeados, tem apenas o sangue verde por causa do cobre. Já os orianos, como nós soubemos hoje pelo episódio 13 de Star Trek Discovery, a Ozira nos contou que eles têm um sistema circulatório com 6 válvulas que permitem o fluxo de sangue nos dois sentidos, tanto para a oxigenação dos órgãos, como para refluxo de gás carbônico de volta para os órgãos. Eles são carentes de oxigênio ou têm um pouco de excesso de gás carbônico e por isso são verdes. Vimos também Saru ficando em Kanima para ser o mentor do Su'Kal. Nada mais justo, eu achei que ficou uma cena bem bonita, uma relação muito linda de pai para filho. É com alegria que eu digo que eu estava errado. Eu imaginava que a criança ainda estivesse num casulo, mas não. A mãe dele tomou todas as providências para que ele tivesse um desenvolvimento normal. A criança sobreviveu. Não há nada que uma mãe possa querer a mais do que isso. Essa criança cresceu, sofreu mutações genéticas impressionantes, tudo para protegê-la da radiação, e essas mudanças permitiram que ela ressonasse com os cristais de dilítio do planeta. Isso explica muito bem o que causou a queima. A queima foi causada por fatos simples, com tudo que acontece na ciência. Existem muitos fatos, muitos acontecimentos simples que, separados, não causam nada. São inofensivos. Mas se por alguma coincidência todos esses componentes aparecerem no mesmo lugar, no mesmo momento, algo terrível pode acontecer. E foi o que aconteceu com a queima. É só afastar os componentes que criaram isso, ter ciência de mais desse novo fato científico, e a queima não vai mais acontecer. Isso também permite outras formas de aproximação científica no respeito do estudo do dilítio em si. Foi citado nesse episódio que partes do dilítio, partes da configuração atômica do dilítio, existem no subespaço. E é por isso que, quando entra matéria e antimatéria, acontece o freio da explosão que seria causada pela colisão de matéria e antimatéria. Quer dizer, alguma coisa sai do espaço e volta para o espaço quando atravessa o dilítio. E essa natureza devastadora da existência do nosso Kilpiano, hein? O Dr. Kuber afirmou que Su'Kal não acionaria outra queima se ele deixasse o planeta de lítio. Ou seja, não precisamos mais nos preocupar. Bem, podemos assumir que, se suas emoções ressoam através do subespaço na vibração exata do dilítio, eu imagino que ele seria um perigo na realidade,
desde que estivesse próximo de qualquer nave capaz de dobra, incluindo aquelas da frota estelar ou da frota Kelpiana. Bom, o negócio então é não deixar ele se aproximar de nenhuma nave. Uma solução interessante. Mas então, eu não sou médico ou um hospedeiro humano gênio de um simbionte trio muito experiente. Então, sim, vou aceitar o que o Kuber falou e pronto. Sobre o Su'Kal e a sua fisiologia e o mecanismo que lhe causou a queima, como nós soubemos nesse episódio, é interessante que o Dr. Kuber descreve para a Adira que provavelmente ocorreu uma mutação genética no desenvolvimento fetal desse Kelpiano, por causa da radiação intensa da nebulosa em volta daquele planeta e da interação com o dilítio. Essa malformação, essa mutação durante a fase fetal de desenvolvimento de um ser vivo é comumente associada a uma degradação desse feto, desse organismo, levando ao aborto espontâneo. Mas existem algumas espécies animais e vegetais que têm benefícios com as mutações genéticas. Por exemplo, o tardígrado, que nós sabemos que é um ser vivo microscópico, muito falado em Discovery, e que sobrevive em ambientes inóspitos, como o vácuo do espaço ou como o interior de vulcões, não necessitando de oxigênio, podendo se preservar por décadas para depois reviver. O tardígrado é resultado de uma mutação. O seu código genético é triploide, ou seja, ele não tem todos os seus cromossomos pareados. Existe uma trinca de cromossomos que constituem o núcleo das suas células. Ele é chamado então de um organismo triploide. Né? Nos seres humanos, quando acontece a triploidia, geralmente é associado a um mau desenvolvimento fetal, falhas no crescimento e no desenvolvimento, como por exemplo na síndrome de Down, com a trissomia do cromossomo 21. No reino vegetal, as mutações, as triploidias ou tetraploidias e assim por diante, são muito comuns, são às vezes até criadas pelos seres humanos para melhorar espécies vegetais, produzindo frutos melhores, maiores ou mais resistentes, diferente das espécies do reino animal. No caso do Su'Kal, provavelmente essa mutação genética lhe deu um ganho biológico para sua autodefesa, permitindo que ele, através da emissão de ondas sonoras, ondas vocais, conseguisse uma ressonância com o dilítio no subespaço e, por causa disso, causou a queima. Um ganho biológico para ele, foi um ganho para ele, mas foi uma tremenda tormenta para toda a galáxia. E também um final que nos emocionou muito, com as palavras do Gene Roddenberry. A música clássica foi a cereja do bolo desse episódio que foi tão delicioso de assistir e de degustar. Eu gostei muito, achei muito gratificante assistir e a incrível tripulação e acompanhar as suas ações ao longo do século 32. Esse episódio me deixou muito mais ansioso para sabermos o que vem aí pela 4ª temporada, 5ª, 6ª, quem sabe mais temporadas de Jornada nas Estrelas Discovery. Muito mais há por vir nas palavras do próprio Alex Kurtzman. Em todo caso, tudo se resume ao que, contra todas as probabilidades, contra a maior parte da lógica e desafiando as normas narrativas, Michael Burnham, o primeiro amotinado da Frota Estelar, finalmente foi nomeada capitão. E levou apenas 933 anos para isso acontecer. Mas a pergunta fica: ela realmente cresceu? Ou foi o contexto que simplesmente mudou? Jornada nas Estrelas nunca levou insubordinação a sério. O capitão James Kirk faz com que a tomada de decisões de Burnham pareça uma coisa burocrática em comparação. O almirante Vance parece ter concordado com a decisão de Burnham de descartar Stamets, mas ainda a torna exatamente a mesma pessoa que ela era no piloto. Uma valentona que faz escolhas sem o consentimento de ninguém
porque acima de tudo, ela acredita que sabe mais que qualquer outra pessoa. Então, perto do final, a gente vê que a Berman foi mergulhada num dos processadores do banco de dados central da Discovery. Acontece que, em vez de chips ou de mecanismos isolineares, o banco de dados é feito de matéria reprogramável. É um banco de dados feito de matéria que se adapta à informação recebida, abre mais espaço, menos espaço automaticamente. Nós vemos uma tripulação da Discovery com seus uniformes completamente atualizados e com uma nova capitã. Mal posso esperar para o 4º ano de Discovery, que já está sendo filmado e pode ser que estreie no fim desse ano. Depois de outubro, novembro, vamos recomeçar nossa contagem regressiva e vamos estar juntos aqui no Star Trekkers para continuar acompanhando episódio por episódio cada passo para o futuro, cada coisa nova que acontecer em Star Trek, você vai aprender aqui. Conte com a gente do canal Nerd Trekkers para você receber as informações mais acuradas que a gente puder conseguir. Obrigado pela audiência. Vida longa, com amor e próspera.